Olá, abençoado, olá, abençoada com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. É um grande prazer estar mais uma vez diante de você. Nós estamos aqui para falar do Evangelho da Graça, o Evangelho glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E é o Evangelho que foi entregue ao apóstolo Paulo pelo ressuscitado no terceiro céu. Então, o que eu quero deixar para você agora, neste momento, é uma coisa muito interessante. Como podemos usar as Escrituras? Como podemos utilizar as Escrituras juntamente com o Evangelho da Graça? O que acontece? Veja bem, ontem eu estava conversando com um pastor que é amigo meu e eu fiz a seguinte pergunta a ele: Pastor, nós podemos comer carne de porco? Ele chegou para mim, ele respondeu o seguinte para mim: cara, eu acredito que não. Aí eu, mas antes eu tinha até indagado com ele, eu falei assim: pastor, a Bíblia diz, o Antigo Testamento diz que não podemos comer carne de porco. E eu vou te fazer uma pergunta: hoje, na graça, nós podemos comer carne de porco? E aí ele me respondeu com essas palavras: eu acredito que não. Então, o que acontece? Veja bem, abençoado. Eu insisti no assunto, começamos a conversar, começamos a fazer uma dissertação em cima do tema e num determinado ponto que eu estava falando com ele, eu falei o seguinte: veja bem, pastor, a Bíblia diz, no Antigo Testamento, está escrito que não devemos comer carne de porco. Mas, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então, Paulo está dizendo, basicamente, que eu posso comer carne de porco, porque o fim da lei é Cristo. Mas, veja bem, aí que está. Paulo deixou escrito para o seu discípulo Timóteo o seguinte, no capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, no verso 16, ele deixou escrito assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então veja bem, se Paulo disse que o fim da lei é Cristo, beleza, o fim da lei é Cristo, mas que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, então eu tenho que ativar um alerta. Se as escrituras dizem que naquela época que não se podia, era proibido comer carne de porco, era proibido comer carne de porco. Se as escrituras diziam naquela época que era proibido comer carne de porco, hoje na graça, o que acontece? O fim da lei é Cristo, mas eu tenho que ativar um alerta. Por quê? Porque hoje, veja bem, se no passado, no antigo pacto, dizia que não podia, hoje, no novo pacto, diz que as escrituras é inspirada e proveitosa para ensinar, então eu tenho que dar uma certa atenção ao que foi escrito no passado. Porque o que foi escrito no passado
serve para mim como uma bússola, para mim ficar alerta a algumas coisas. Hoje já é comprovado cientificamente que a carne de porco ela causa sérios danos à saúde. Sérios danos à saúde. Aí você me pergunta, então, Marcílio, posso comer carne de porco? Pode, amigo. Meu irmão, você pode comer. Porém, você tem que estar ciente dos riscos que você corre. Porque se lá no passado dizia que não podia, hoje na graça diz que você pode, que não existe mais lei. A lei não te condena, porque não existe lei mais. A lei, Paulo chama a lei de escritura. Então, o que acontece? Então, eu estou livre dessa lei. Eu estou livre da lei, mas eu tenho que ficar alerta, por quê? Porque hoje nós sabemos cientificamente que a carne de porco, ela causa danos. Mas aonde que eu quero chegar nisso? A carne de porco, ela serve como uma bússola. Ela nos serve como uma bússola. Por quê? Porque ela nos mostra a direção errada que nós podemos seguir. E por nós identificarmos hoje que no passado Deus estava certo, através de Moisés, proibindo o consumo da carne de porco, nós podemos observar também outras coisas dentro da Escritura que nos dão um alerta para que nós possamos ficar ligados no que pode acontecer. Por exemplo, as Escrituras, ela fala com ela é enfática em dizer que os filhos devem ser obedientes aos pais. E o que acontece? Se os filhos não serem obedientes aos pais, lógico, hoje na graça nós já temos a salvação do nosso espírito. Mas se lá no passado Deus, através de Moisés, disse: "Sede desobediente aos vossos pais", entendeu? No Senhor, hoje na graça, nós sabemos que esse mandamento tem uma promessa de vida longa. Então, de alguma forma, eu vou ficar alerta, por quê? Porque se eu não for obediente aos meus pais, eu posso estar remindo os meus dias na terra. E às vezes as pessoas não sabem porque surgem neles depressão, pressão alta, problemas de saúde, morte precoce. Porque às vezes nós rejeitamos a bússola que nos foi dada lá no passado, que nos conduz, nos vai dando uma direção por onde nós devemos seguir. Em Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala o quê? Ele diz que nós devemos andar em espírito. Nós vivemos em espírito, mas também devemos andar em espírito. Nós devemos andar em espírito. Por quê? Porque
E o apóstolo Paulo fala também que nós devemos praticar o fruto do Espírito. Nós devemos andar em Espírito, porque nós vivemos em Espírito, e nós devemos praticar o fruto do Espírito. Que essa é a forma que nós devemos conduzir a nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele diz, ele não descarta a lei, ele não descarta as escrituras, melhor dizendo, entendeu? Hoje não existe lei, mas as escrituras, Paulo diz que ela é boa. A minha salvação no Espírito, eu tenho ela. Agora eu tenho que buscar a minha salvação diária. Vou ler aqui, para não dizer que nós não lemos, vamos ler Mateus capítulo 5, verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Cristo cumpriu a lei nos seus dias de carne. Paulo disse o quê? O fim da lei é Cristo. Cristo cumpriu porque ele foi nosso substituto. Então nós não precisamos cumprir mais a lei. Mas devemos observar porque nós precisamos da nossa salvação diária. Em Romanos capítulo 7, no verso 4, o apóstolo Paulo ele diz mais isso aqui, ó. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro. Para que sejais doutro. Por quê? Aquele que viveu, andou nessa terra, ele disse, eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumpri-la. Eu vim para cumpri-la. Mas Paulo fala o quê? Para que sejais doutro. Esse que ressuscitou depois da cruz não é o mesmo que morreu na cruz. É o mesmo Espírito, mas em uma nova manifestação. E essa manifestação, Paulo diz que ela encerrou o pecado nela. O pecado, ele foi encerrado em Jesus de Nazaré. Tudo está consumado. E Paulo diz, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim que demos frutos para Deus. Então, eu só posso dar frutos para Deus se eu aceitar aquilo que Deus deu para mim após a morte de Cristo, a morte de Jesus de Nazaré na cruz, onde ele disse, está consumado. E Paulo disse o quê? O fim da lei é Cristo. Mas Paulo não descarta as Escrituras. Ele diz o quê? Que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. A Escritura é proveitosa. Ok, abençoado? Um melhor dia para você, uma melhor tarde e uma melhor noite.